Olá Brasil, bom dia São Paulo. Queria começar por agradecer à Fé Comércio o convite que me fez para participar neste seu congresso, enviar também cumprimentos aos meus colegas de painel, ao Michael, à Evelyn, Cristiano, Solange e à nossa moderadora, a Juliana, e um cumprimento especial para todos quantos estão aí na plateia em São Paulo. Na sua apresentação, o Michael falou sobre a dependência da internet e como esta, à exceção da China e da Coreia, ainda não é aceito como uma doença. Lembro que as doenças existem, mesmo antes de serem reconhecidas como tal, e serem acordados critérios de diagnóstico e recomendadas terapias universalmente aceites. Daí que, em vez de dependência, eu prefiro, porque implica uma doença ou uma patologia, eu prefiro falar em utilização ou uso excessivo. Assim, irei partilhar convosco alguns estudos que a este nível nos permitem comparar a situação no Brasil, em Portugal e na Europa. E irei também tocar alguns dos aspectos resultantes do uso excessivo, mas focar-me-ei nas soluções que temos para mitigar os riscos associados ao uso excessivo. E, por fim, lançar um desafio para o debate. O estudo TIC-Kids Online Brasil 2012 inclui dados relativamente ao uso excessivo por crianças e jovens no Brasil. Podemos comparar estes dados com a realidade portuguesa através do estudo Net Children Go Mobile, Crianças e Meios Digitais Móveis em Portugal. Em termos europeus, o estudo Net Children Go Mobile Risks and Opportunities inclui resultados agregados de 9 países europeus, entre os quais Portugal, que se podem comparar com os estudos anteriores. Estes 3 estudos analisaram 5 indicadores de adição-dependência da internet. Da comparação entre eles, resulta que a situação de Portugal e do Brasil é muito semelhante. 12,4% e 12,2%, respectivamente, dos inquiridos apresentam pelo menos um indicador de dependência da internet. A situação média dos 9 países europeus analisados é pior que a situação do Brasil e de Portugal. 15,4% apresenta pelo menos um indicador. Apesar de não haver dados disponíveis relativamente ao Brasil e os indicadores de adição-dependência relativamente aos smartphones crescem exponencialmente, podendo mesmo mais do que duplicar. A situação no Brasil não deverá ser muito diferente. Mas o uso excessivo vai para além da dependência. O Cristiano, estou certo, terá mais a acrescentar sobre a questão da dependência. De facto, para além da dependência, outro tipo de problemas podem resultar do uso excessivo. Problemas ao nível da visão, da audição, a nível muscular, a nível da postura e do sono, só para referir alguns que estou certo a Evelyn complementará. Mas falemos então de soluções. Tenho dito que devemos encarar a segurança online de crianças e jovens como uma cadeira de 4 pernas a que correspondem outras tantas abordagens. Falo de abordagens regulamentares, abordagens parentais, tecnológicas e educacionais. Vejamos então como este modelo pode ser usado na prevenção do uso excessivo e dos problemas que lhe estão associados. A nível regulamentar, não há, e julgo que nunca haverá, leis que imponham tempos máximos ou mínimos de utilização da internet, de smartphones, tablets, etc. No entanto, em alguns espaços públicos, como por exemplo as bibliotecas, por vezes impõem limites de tempo às sessões de utilização por questões de igualdade entre os utilizadores. Há também locais onde é proibida a utilização de celulares, como por exemplo em teatros ou quando se dirige. Há escolas também que limitam ou proíbem no todo ou em parte, em algumas circunstâncias, a utilização de computadores e outros dispositivos, seja em sala de aula ou nas suas instalações. A nível parental, em casa, no contexto escolar, pais e educadores também podem estabelecer ou acordar com os seus filhos regras que contemplem tempo de utilização, seja por sessão, por dia, por semana ou por mês. Podem também definir prioridades, isto é, tarefas que a criança tem de realizar antes de poder aceder à internet, celular, tablet, consola de videogame, etc. E prever também um sistema de recompensas que pode ser em tempo de utilização, em função de bons resultados escolares, bons comportamentos, tarefas cumpridas, etc. Mas tão mais importante do que estabelecer regras é ocupar o tempo dos nossos filhos com outras atividades que não apenas aquelas que envolvam
as telas. Refiro-me a atividades extracurriculares, como o desporto, as artes, as atividades ao ar livre e etc. E também podem fazer em casa através de jogos familiares e outros. Se não o fizermos, os nossos filhos vão ocupar o seu tempo com aquilo que têm à mão. E cada vez mais isso passa por telas, seja de televisão, computador, consola de jogos, smartphone, consola de videogame, etc. E este trabalho tem de ser um trabalho precoce, tem de começar muito cedo, quando a criança ainda é bebê. E não deve ser um trabalho só dos pais, deve envolver também toda a família. A título de exemplo, recordo o caso da minha irmã mais velha, que é porventura a pessoa mais organizada que eu conheço, consegue ter tempo para tudo. E quando está com os netos, o tempo é-lhes dedicado por inteiro. Mas aproveita sempre para os aliciar para algumas atividades domésticas que os ajudarão no futuro a tornarem-se cidadãos autónomos e independentes. Atividades como cortar batatas para o jantar, lavar o chão da casa, engomar a roupa, jardinagem, lavar o automóvel do papai, tornam-se atividades divertidas, quase como um jogo para uma criança de 3 anos. O tempo de qualidade da minha irmã passou inclusivamente por comprar uma bicicleta para poder ir passear com o neto na sua bicicleta de rodinhas. Em termos educacionais, gerir o tempo é algo essencial. Pode ser feito em casa, pela família, mas é algo que, no meu ponto de vista, deveria também ser ensinado na escola. E a este nível, referir apenas um bom recurso para pais e educadores que queiram ensinar a gestão do tempo aos filhos ou aos alunos. O site do canal de TV PBS Kids, americano, tem uma secção dedicada exclusivamente ao tempo, à questão da gestão do tempo. Inclui informação que ensina a fazer um orçamento, escolher prioridades, fazer uma agenda diária, planear a semana e até o mês. E inclui ainda dicas e informação sobre gestão do tempo para tarefas e deveres de casa, desporto e outras atividades, e sobre os principais desperdiçadores de tempo. Por fim, a abordagem tecnológica. Curiosamente, é por aqui que muitos pais querem começar, esquecendo que as tecnologias servem para nos ajudar a implementar as regras e os tempos de utilização que definimos na abordagem regulamentar. A tecnologia não pode servir como ama seca, nem nos substituir como pais e educadores. Mas não precisa também de ser algo muito complicado. Qualquer cronómetro de cozinha serve para controlar o tempo de utilização em casa. No entanto, a maioria dos dispositivos e sistemas operativos incluem já ferramentas para a criação de limites de tempo e do controlo da utilização desse mesmo tempo. Os pais podem e devem descobrir, aprender a usá-las para quando não estiverem em casa. Acresce ainda que há software específico para este fim. Há software que permite limitar e controlar o tempo de uso e que pode ser instalado em dispositivos cujos sistemas operativos não incluem essa funcionalidade. Existe ainda software que permite limitar e controlar o tempo de uso em diversos dispositivos móveis, mesmo com sistemas operativos diferentes. Mas melhor ainda, existe software gratuito que contempla os que referi e que nos obriga a fazer pausas, a fazer exercícios para a visão e para o corpo, visando minimizar potenciais danos resultantes do facto de estarmos demasiado tempo frente a uma tela. É útil até para pais que, como eu, passam demasiado tempo em frente a um computador. A terminar, recordo o caso de uma mãe que dizia que um dado software de controle do tempo não funcionava e que o seu filho o havia destruído, o aparelho onde estava instalado. Este tipo de casos, o problema não é decididamente do software. Este é o exemplo de pais que, por não adotarem o conceito da cadeira de 4 pernas, quando as suas crianças eram ainda muito pequenas, futuramente estarão nas consultas do Michael, do Cristiano e da Evelyn, quando os filhos forem pré-adolescentes ou adolescentes. Concluindo, recordemos-nos das declarações dos jovens no final da comunicação do Michael. Ontem, nos Estados Unidos e eventualmente noutros países, começou a Screen Free Week, Semana Livre de Telas, que dura até 10 de maio. Apesar da fraca adesão que habitualmente este tipo de iniciativas tem, talvez seja demasiado tempo, uma semana, talvez seja tempo de pensarmos num dia sem telas em português. Porque às vezes é preciso desligar. Quanto mais não seja porque os meus 10 minutos estão a chegar ao fim. Obrigado pela vossa atenção. Para além do tempo de debate que encerrará este painel, estarei disponível na internet para interagir com quem esteja aí em São Paulo na plateia. Muito obrigado e continuação de um excelente evento.